Sejam muito bem-vindas ao programa Yoga da Felicidade. Desejo a vocês felicidade e paz. No programa de hoje, eu vou falar como as forças pessoais se associam aos 5 elementos da natureza e como ativamos nossas forças através da prática do Yoga da Felicidade. Eu sou Jo Tostes, sou psicóloga e psicanalista com mais de 30 anos de experiência dedicados à saúde mental. Nos conhecimentos orientais ancestrais, eu encontrei uma abordagem integrativa que combina yoga tibetana e técnicas de meditação. E assim eu guio meus pacientes rumo à realização pessoal, profissional e espiritual. Minha missão é simples e poderosa. Eu ajudo as pessoas a se libertarem do sofrimento e serem felizes, saudáveis e equilibradas. Eu ajudo meus pacientes, que são na maioria mulheres maduras, que já estão com seus filhos crescidos, possuem certa estabilidade financeira e que se deparam com a solidão, com a falta de sentido e com muito medo da morte. Algumas dessas mulheres ainda sofrem com relações abusivas e destrutivas, que as enfraquecem ainda mais. Muitas não têm motivação para a vida. Elas apresentam algum grau de depressão por conta dos seus medos e angústias. Mas essas mulheres querem se libertar da ansiedade, do medo e do sofrimento. Quando elas começam a praticar, percebem a simplicidade e o poder do yoga da felicidade. Todos nós somos constituídos dos 5 elementos da natureza: água, terra, fogo, vento, que é o ar em movimento, e o espaço. Esses elementos, em harmonia e equilíbrio dentro de nós, nos permite viver uma vida equilibrada, saudável e feliz. Mas quando estão em desequilíbrio, devido aos nossos comportamentos, à nossa alimentação ou às condições climáticas, causam doenças físicas e mentais. Observar nossos hábitos alimentares, se comemos muito ou em quantidades insuficientes, se comemos alimentos ultraprocessados e artificiais, ou se a combinação entre eles está errada, o corpo vai sentir a perturbação quase que imediatamente. Estamos constantemente sujeitos às condições climáticas, os ciclos das estações e a meteorologia. Quando o padrão das estações se altera, o corpo é afetado de forma negativa. O nosso corpo é como um relógio, não possui atenção plena. Está simplesmente programado para seguir um plano especificado. Por isso, se o inverno chega mais cedo, o corpo não está preparado para lidar com as mudanças meteorológicas e os elementos podem desequilibrar-se. O nosso comportamento e os nossos hábitos também interferem diretamente no equilíbrio ou desequilíbrio dos elementos. A quantidade e o tipo de exercício físico que praticamos, os nossos hábitos de sono, a nossa atividade sexual, nossas relações sociais. Tudo contribui para a doença ou para o enfraquecimento generalizado do nosso corpo. Observar essas condições nos permite alterá-las, nos permite fazer as mudanças e escolhas necessárias para nos manter em maior equilíbrio e harmonia. Porém, negligenciamos alguns hábitos, acreditando que não nos farão mal. Isso acontece muito porque, na maioria das vezes, nós não sofremos imediatamente seus efeitos. Só vamos sentir os danos de uma alimentação incorreta anos depois, quando as doenças aparecem. E normalmente não percebemos nossos comportamentos e hábitos, pois estão tão enraizados em crenças e repetições familiares, e como vivemos sem atenção plena, em um modo automatizado, agimos de forma inconsciente e alienada. Ativar e treinar nossa atenção plena é o caminho para fazermos as mudanças necessárias, pois somente através da autoobservação somos capazes de perceber e alterar nossos hábitos e comportamentos. Todos os objetos e fenômenos integram os 5 elementos. Essa é a nossa essência. Todas as suas características e qualidades podem ser descritas com os 5 elementos. Usamos para definir todas as coisas. Cada um incorpora uma energia diferente, uma característica diferente e uma reação diferente. Vamos então entender um pouco mais como os elementos estão presentes no nosso corpo e na nossa mente.
O elemento terra corresponde aos nossos músculos e ossos. É responsável pela estabilidade e solidez do nosso corpo. No nível mental e emocional, está ligado ao orgulho, ao ego, à calma e à devoção. O elemento água corresponde a todos os líquidos do corpo. É responsável pela coesão, por manter o conjunto unido. No aspecto mental e emocional, está ligada ao apego, altruísmo e à ausência de ego. O elemento fogo corresponde à nossa temperatura, ao nosso calor interno. É responsável por alimentar as reações e transformações. No aspecto mental e emocional, está ligado à raiva, à compaixão e à paciência. O elemento vento corresponde à nossa respiração e pensamentos. É responsável pelo movimento do corpo e transporta os outros elementos dentro do corpo. No aspecto mental e emocional, está ligado aos ciúmes, à inveja, ao amor, apreço e regozijo. Já o elemento espaço corresponde a todo o vazio dentro do nosso corpo. Por exemplo, a abertura dentro dos canais, o espaço oco do estômago, o espaço entre as células. É responsável pelo crescimento, criando espaço para os outros elementos funcionarem, sendo também o equilíbrio dos outros 4 elementos. No aspecto mental e emocional, está ligado à ignorância, à avareza, à generosidade e à equanimidade. Associando o aspecto subjetivo dos elementos com as forças pessoais, encontramos cada elemento regendo um grupo ou composição de forças. Como falei com vocês na aula sobre forças pessoais e depressão, para quem ainda não viu, procure no YouTube pelo vídeo Como as forças pessoais nos ajudam a sair da depressão. E eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, cada indivíduo tem uma composição própria de virtudes ou forças pessoais, como, por exemplo, curiosidade, bravura, generosidade, humildade, otimismo. Dentre as 24 forças descritas pela psicologia positiva, cada um de nós tem de 3 a 7 tipos de forças que mais usa e que tem mais familiaridade, constituindo assim a nossa constelação pessoal. A psicologia positiva definiu um estado que se chama flow. É um estado de atenção focada, caracterizada por uma mente clara em harmonia com o corpo. A origem disso está na ideia de que quando nossos talentos e pontos mais fortes encontram as demandas, o trabalho começa a fluir. Aprendendo novas formas de ativar nossas forças pessoais, produzimos um maior número e duração das experiências de flow. E podemos ativar nossas forças pessoais através da harmonização dos elementos em nosso corpo. O equilíbrio dos elementos reflete no emprego de maiores forças, levando a mais emoções positivas, sentido, engajamento, realização e melhores relacionamentos. Quando ativamos essas forças, consciente ou inconscientemente, nos engajamos no trabalho e nas atividades que nos fazem mais confiantes, produtivas e valorizadas, aumentando assim as nossas experiências de flow. As forças pessoais estão relacionadas com as nossas atitudes, pois elas também representam nossa essência, nossa verdadeira natureza. São anteriores aos nossos padrões e programas mentais e sociais. Nossas forças pessoais estão relacionadas aos 5 elementos que constituem o nosso corpo. Compreendendo a relação das forças e elementos no nosso corpo, podemos compreender como nossas forças podem ser estimuladas através da harmonização dos elementos, despertando em nós a saúde, o equilíbrio e a felicidade. Associamos o grupo de virtudes da sabedoria, que reúne as forças amor ao conhecimento, criatividade, pensamento crítico, perspectiva, curiosidade, discernimento e sabedoria ao elemento espaço, que está presente no nosso corpo, discriminando, separando, equilibrando, dando espaço para o crescimento e o desenvolvimento. As forças da virtude sabedoria retratam qualidades cognitivas que envolvem o interesse, a aquisição e o uso do conhecimento prático e teórico,
E o movimento do elemento espaço estimula em nós a transformação da avareza em equanimidade, nos tirando da ignorância, abrindo nossa mente e corpo, conferindo clareza e discernimento. Discriminar as coisas e examiná-las por todos os ângulos nos ajuda a não tirar conclusões precipitadas e tomar decisões baseadas em evidências, sendo capaz de enxergar os diferentes aspectos da situação, ampliando nosso conhecimento e perspectiva. E, se assim for preciso, mudar de opinião. Essa flexibilidade nos permite nos adaptar às novas circunstâncias, analisando as informações de forma objetiva e racional, em benefício próprio e dos outros. O oposto disso é tentar favorecer e confirmar aquilo que já se sabe e acredita, mantendo um pensamento rígido que estressa, endurece e reduz a nossa vida somente àquilo que já conhecemos. Esse pensamento rígido e restrito é uma das principais causas da depressão, de transtornos obsessivos e outros adoecimentos. Na depressão, por exemplo, essas forças estão encolhidas. Temos a convicção que elas não existem, que somos vazios, inúteis e incapazes. Como um paciente que descreveu seu estado mental como se fosse uma desarmonia, uma impotência. No grupo da virtude coragem, encontramos as forças como perseverança, bravura, valor, honestidade, integridade, entusiasmo, que associamos ao elemento fogo, que gera calor, disposição, força, motivação e transformação interna. A coragem e a perseverança não nos deixa recuar diante das ameaças, desafios, dores ou dificuldades. Desenvolver essas virtudes não aparece apenas em atos corajosos e heróicos. A pessoa dotada de bravura consegue separar os componentes emocionais e comportamentais do medo, resistindo à resposta de fuga e enfrentando a situação, mesmo que assustadora, apesar do desconforto. A bravura não é não ter medo, mas enfrentar o perigo apesar do medo. Ter bravura é ter a coragem de assumir uma posição importante e decisória, mesmo sabendo que ela será impopular e que até pode nos trazer algum problema. Outro exemplo desse tipo de coragem é a postura psicológica firme, digna e positiva diante dos momentos de grandes provações e doenças sérias e persistentes, como depressão, câncer. Já as forças pessoais da virtude humanidade, como a capacidade de amar, a inteligência emocional, a bondade e generosidade, podem ser representadas em nosso corpo através do elemento água, que une, envolve, distribui, gera desapego, altruísmo. A pessoa generosa e bondosa nunca se recusa a ajudar os outros. Gosta de ações sociais que tragam crescimento e apoio na comunidade. Leva os interesses dos outros tão a sério quanto leva os seus. Reconhece o valor dos outros, sendo simpático com todos e empático com os que estão sofrendo. Quando nos colocamos no lugar dos outros, somos capazes de ver a vida em outra perspectiva e ponderar e contrapor nossa própria vida, nos ajudando a compreender que olhar para nossos problemas de outra forma nos abre novas possibilidades e oportunidades de superarmos algo ruim que esteja acontecendo conosco. Na virtude justiça, as forças pessoais de liderança, espírito de equipe, equidade, cidadania podem ser associados ao elemento terra, que trabalha nossa segurança, sentimento de pertencimento, estrutura e sustentação. Exercer a liderança de forma organizada, distribuindo atividades e cuidando para que as coisas aconteçam como um todo, fica mais fácil para administrar as relações entre as pessoas, podendo assim conduzir os problemas para soluções sem ressentimentos e mágoas, com benevolência e calma, firmeza e justiça. Equilibrando tudo, entende que a impermanência das coisas não é uma ameaça, mas um fluxo constante de ajuste da rota. Sentir sua capacidade de lidar com o que acontece agora, buscando o melhor de si, gera autoconfiança e diminui a autocomiseração, característica não só da depressão como do vitimismo. As forças pessoais do grupo da virtude e da temperança são prudência, modéstia, autocontrole, cautela, perdão, que correspondem ao elemento vento,
responsável pelo movimento e suavidade. O autocontrole permite controlar desejos, necessidades e impulsos. Não basta saber o que é correto, é preciso ser capaz de colocar em prática. Diante de um acontecimento negativo, essas pessoas conseguem manter suas emoções sob domínio, sendo capazes de corrigir e neutralizar sentimentos negativos com amorosidade e compaixão, e conseguem manter o ânimo mesmo em situações difíceis. O elemento vento atua no controle dos pensamentos, no direcionamento da nossa energia para determinada ação. Quando praticamos o movimento correspondente, nossa mente relaxa dos pensamentos ruminantes e invasivos. Ativar nossas forças internas é buscar apoio no que temos de mais original e seguro em nós, ou seja, é buscar apoio naquilo que verdadeiramente somos, naquilo que está em nós naturalmente. E tomamos consciência e ativamos essas forças através dos movimentos que ativam os elementos que constituem o nosso ser. Percebe como as forças e elementos interagem? Ativamos as forças harmonizando os elementos, que apoiam nossa personalidade, nosso comportamento e nossas escolhas. Nós temos todas essas forças em nós, mas cada um tem uma constelação diferente e a relação entre elas caracteriza a nossa personalidade e direciona nossas ações, pensamentos e emoções. O desequilíbrio dos elementos, o direcionamento inconsciente dessas forças, resultam em frustrações, dores, sofrimento, estresse, depressão e doenças de todo tipo. A saúde integral é alcançada através da harmonia e equilíbrio de tudo dentro de nós. É um sistema que deve estar em constante reequilíbrio e harmonização. A prática diária do Yoga da Felicidade, que é a prática dos 5 elementos do Lujong, o yoga tibetano terapêutico, mantém nosso corpo em estado de reequilíbrio constante, o que é a saúde em ação. Tudo é movimento. A vida é um ciclo eterno. Perceber, reintegrar e experimentar os elementos do nosso corpo abre nossos canais, nossa percepção e nossa visão sobre nós e o mundo. A jornada é interna, vencendo nossos próprios fantasmas e demônios internos. É clarear e limpar espaços que somente eu mesma sou capaz de visitar. E começamos por onde? Pela prática diária da introspecção, da limpeza interna, do silêncio e da elevação do nosso ser. Os movimentos do Yoga da Felicidade, desde a antiguidade, foram praticados para manter o vigor e a saúde física, manter a estabilidade e a tranquilidade mental e o equilíbrio emocional, gerando bem-estar, contentamento e felicidade. Lembre-se, quanto mais você pratica, mais você ativa e utiliza suas forças pessoais, tendo assim mais chances de entrar em flow e ter ainda mais gratificação interior, saúde mental, além de desenvolver um ciclo de aprendizado emocional que aprimora evolutivamente a sua performance diária. Gratidão pela sua audiência.